Amém? Abram em 1 de João, primeira carta de João, capítulo 5. O apóstolo João é conhecido por muitos como o apóstolo do amor, né? Que ele falou muito sobre o amor. Eu tenho a impressão na minha leitura que ele conseguiu alcançar assim uma profundidade da revelação acima dos outros apóstolos. É o que dá para perceber, né, na pregação, nas cartas, no próprio Evangelho de João. A gente percebe algumas revelações ali assim bem profundas, né? E ele fala muito do amor. Glória a Jesus. Verso 1, vamos ler do começo esse capítulo. O título aqui na minha Bíblia é O Amor de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama aquele que dele é nascido, né? Vamos ler de novo? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Glória a Jesus. Então está falando do Pai e do Filho, né? Glórias a Jesus. Então, crer que Jesus é o Cristo não é uma coisa fácil. Para a gente hoje parece fácil, mas para um judeu não é fácil. Crer que o Senhor Jesus é o Cristo crer que as profecias que apontavam para o Messias falavam dele, e é também crer que tudo aquilo que ele pregou e tudo aquilo que ele ensinou é verdadeiro. Certo? Como eu já disse muitas vezes, nós sempre dizemos isso, né? Não só eu, como todos os irmãos que aqui pregaram. O judeu esperava um Messias diferente. E o Senhor Jesus trouxe uma palavra, uma pregação, uma conduta, as obras de Jesus Cristo. Até mandamento novo ele trouxe, não é? E o Evangelho deixa claro que ele cumpriu a lei para que nós estivéssemos livres da lei. Uma carta diz que ele riscou a cédula foi cravada na cruz, e ele tirou-a do meio de nós. E ele despojou principados e potestades, não é? E os expôs publicamente. Então, despojar é tomar o que é posse de alguém para si. Então nós estávamos sobre a posse do maligno, sobre a posse de principados e potestades. E Jesus Cristo, não pela violência, não pela ira, não com fogo, não é? Não com destruição, mas se entregando pela verdade, pela justiça, pelo amor, é que ele venceu o maligno. Então ele vai incorruptível na carne, habitando na carne, porém seguindo a palavra do Pai, sendo a própria palavra do Pai, não é? Porque fica muito claro para nós, na leitura do Evangelho, que Jesus Cristo é a palavra. O apóstolo João disse, né, em João capítulo 1, depois a gente vai lá, que no início era a palavra, ou era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então veja, ele se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez carne. A manifestação de Jesus Cristo, o que ele falou, o que ele provou, o que ele ensinou, o que ele viveu, também nas cartas vemos que é a expressa imagem de Deus. É
a plenitude de Deus. A plenitude de Deus. Jesus Cristo, então, conseguiu, habitando num corpo carnal como o nosso, revelar a natureza, o caráter, a verdade de Deus Pai. E a sequência do texto, então ele vai dizer isso. Porque então, irmãos, crer que Jesus é o Cristo é entender muito diferente daquilo que os judeus entendiam. É aprender uma coisa nova. Por isso que o nome é Boas Novidades, Boas Novas, né? Evangelho. Então, havia uma luta para que os judeus crescem em Jesus Cristo, né? Então, por isso que ele diz, aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E crer é simplesmente falar, eu creio, né? Olha o que diz o texto. Nisto, verso 2, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são? Aqui ele está dizendo do quê? Que mandamentos? Quais mandamentos o apóstolo João se refere aqui? Aos 10 mandamentos dados no Monte Sinai, que o Evangelho declara que é o ministério da morte, que é o ministério da condenação, pela qual veio o aumento do pecado, pelo qual era pesado e o homem não podia suportar, como está escrito, não é? Dei-lhes estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Que coisa! Então, obviamente que o Evangelho está revelando uma coisa nova. E aqui ele fala do mandamento novo de Jesus Cristo, o amor. O mandamento novo de Jesus Cristo é o Evangelho. O mandamento novo que o Filho trouxe é a verdade. E se existe então a verdade, e se ele diz que veio revelar a verdade, logo nós não tínhamos a verdade, porque não haveria necessidade de dizer que algo é verdadeiro se não houvesse um parâmetro de comparação, tá certo? Se não houvesse algo implementado antes. Então ele fala da verdade, não é? Então vamos continuar lendo aqui, ó. Verso 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mas por que eu tenho que vencer o mundo? Se eu tenho que vencer o mundo, logo o mundo é contra mim. Se eu tenho que vencer o mundo é contra mim. Não é vencer no mundo. Não é ser vitorioso no mundo, segundo o padrão do mundo. Não, é vencer o mundo. O mundo está contra nós e nós vamos vencê-lo, não é? Então, como que nós vamos vencer o mundo? Pela nossa fé. Verso 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Está vendo? Glória a Jesus. Então, vamos continuar lendo? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a... Jesus Cristo veio por água e por sangue? A palavra diz que ele veio em carne. Como assim? Jesus veio por água e por sangue? Verso 6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a... Então esse texto aqui está dizendo e está afirmando que Jesus Cristo trouxe a água e o seu sangue. E que o Espírito Santo dá testemunho disso. Os irmãos vão ver, olha só.
Glória a Jesus. Verso 7. Porque 3, então o porquê está explicando a afirmação. Olha só. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são? O que é testificar no céu? Dão testemunho. Testificar é dar testemunho. Então, existem 3 no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. Não é? E aí ele vai falar da terra. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses 3 concordam? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que no momento, hoje, no mundo, na terra, está o Espírito Santo, a água e o sangue. O sangue de Jesus é aquele que foi derramado e purifica todo aquele que crê. Foi derramado há 2000 anos atrás, mas até hoje esse sangue tem poder. O sangue de Jesus derramado está sobre a igreja, está sobre aquele que crê, justificando, perdoando os pecados, comprando do diabo, do maligno para Deus, tomando do maligno para Deus o sangue. E a água? O Senhor Jesus disse, não é? Aquele que beber da minha água, da água que eu der, esse se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Que água é essa? Não é? A água viva. Né? Então ele disse, se formará nele uma fonte de água viva, né? A saltar para a vida eterna. Então o que isso significa? Que o que o Senhor Jesus pregou é a água viva. Então ele veio por água, ele veio trazer uma palavra, ele veio trazer o seu mandamento, e ele veio por sangue. E quem dá testemunho disso? O Espírito Santo. O Espírito Santo dá testemunho da água e do sangue, dá testemunho de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E aí ele vai dizer na sequência, verso 9: e se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então está dizendo que Deus deu testemunho do seu Filho. E qual que é o testemunho? Verso 11. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem? Glórias a Jesus. Não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, veja, ele usou argumentos aqui para falar que Jesus Cristo recebeu o testemunho do Pai. O Pai testemunhou do Filho. Não é? Até responde para a gente, né? O porquê que somente algumas vezes o Espírito Santo se manifestou lá atrás e apontava e falava do Filho, e falava do Messias, não é? Por que no meio de tantas trevas, por que no meio de tanta morte, por que no meio de tanta mentira, de tanto ódio, de tanto sangue derramado, o profeta do nada falava de Jesus? Por que acontecia isso? Né? Nós sabemos que o Espírito Santo só foi enviado depois que Jesus Cristo ressuscitou. Ele disse, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É necessário, porque se eu não for, o Consolador não será enviado. Eu preciso ser morto, eu preciso ser entregue aos judeus, eu preciso ser crucificado, mas eu vou ressuscitar, e quando eu ressuscitar, o Espírito Santo será enviado. Ele vos fará lembrar de tudo. Ele dará testemunho.
ele vai provar que aquilo que Jesus Cristo falou é verdadeiro. Ele vai dar testemunho. Então, o Pai assim o fez, pelo Espírito Santo, como está escrito no Novo Testamento, falou lá atrás, muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas era como uma pequena luz que alumia num lugar escuro, está em outro texto, né? Então, os profetas falavam de Jesus Cristo, era um testemunho do Pai. Era um testemunho do Pai apontando para Jesus Cristo. Para que quando Jesus Cristo viesse, alguém já tivesse falado dele. Tá aí, ó. Aí o Senhor Jesus veio, falou da vida eterna, falou da esperança da salvação, que é o que nós estamos lendo aqui. O Espírito Santo vem e dá testemunho, é verdadeiro. É verdadeiro. Então os irmãos entenderam essa parte? Que existe um testemunho da verdade. O testemunho da verdade é o Espírito Santo, é a água, é o sangue, não é? Eles testificam. 3 são os que testificam na terra. Dão testemunho, falam de Jesus, confirmam que Jesus é verdadeiro. Glória a Jesus. E na sequência aqui, ó, verso 19, só para não perder essa parte tão importante, né? Sabemos que somos de Deus. Quem? Ele está falando de quem aqui? Dos cristãos. Daqueles que creram em Jesus. Daqueles que entendem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que haveria de vir, aquele que os profetas deram testemunho, não é? Através do dom do Espírito Santo que foi sobre eles, né? Então nós somos de Deus e que todo mundo jaz no... Então nós somos de Deus, mas o mundo está no maligno. Jaz no maligno é está encerrado no maligno, está enterrado no maligno, está consumado no maligno. O mundo está no maligno, jaz no maligno. Eu já disse isso, é como tem lá numa lápide, aqui jaz, e está lá o nome da pessoa. A pessoa está ali, ela está colocada ali. Então todo o mundo está no maligno. Mas quem crê em Jesus, a palavra diz, despojou principados e potestades, tomou o que era deles para si. Entenderam? Então o Senhor Jesus Cristo, pela verdade e pelo seu sangue, ou seja, pela água e pelo sangue, ele resgata o pecador, ele resgata o homem incrédulo, quando ele passa a crer, tira das garras do maligno, da morte, da condenação, e aí traz para Deus, traz para o reino. Esse aprende de Deus, conhece os mandamentos de Jesus, e ele começa a amar, ele começa a viver em novidade de vida. E ele começa a ser, então, edificado pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. E aí ele vence o mundo. Então o mundo é contra nós. O mundo tem aquilo que afasta o cristão da verdade, da salvação. Então crer em Jesus Cristo, crer na mensagem do Evangelho, te faz vencer o mundo. As paixões, os desejos, não é? Não te faz querer o mundo, não te faz amar o que esse mundo pode oferecer. Tudo o contrário daquilo que a lei prometeu, porque a lei disse, cumpra. Olha, está aqui, ó, se você diligentemente cumprir, você vai ser abençoado nessa terra. É saúde, olha, riqueza, é prosperidade. Olha, os seus filhos, as suas gerações serão abençoadas, basta você cumprir. Só que também está escrito, dei-lhes estatutos que não eram bons, e juízos pelos quais não haveriam de viver. Não é? Então o Evangelho declara que o homem foi, de certa forma, né? O homem ele recebeu uma lei, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, né? Aquilo que era bom, eu vi que na verdade não era bom, era ruim, né? Porque o que eu quero fazer, eu não consigo fazer por causa da minha carne.
a minha carne foi sujeita ao pecado, né? Não pela sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Então o homem foi sujeito ao pecado, a sua carne virou corrupção, desobediência. A sua carne virou uma carne tendenciosa ao pecado, inclinada às coisas do mundo, não é? E a lei provocava no homem mais desejo de ter, de conseguir, de possuir, de conquistar, não é? De ser alguém. Por quê? Porque era isso que a lei prometia. A lei prometia muitas bênçãos, né? E aí o homem acabava, então, sem esperança, porque a esperança dele era nessa terra. A lei em nenhum momento disse assim: se você cumprir diligentemente os estatutos e ordenanças que eu acabei de passar aqui, através do mediador Moisés, você entrará numa terra onde não há morte, aonde não há inimigo, aonde não há trevas, aonde não há dor, não é? Então a esperança do homem era o presente momento, o presente século, né? O Deus desse século só poderia oferecer algo desse século, desse mundo. E ele ofereceu, os homens não conheciam a verdade, então estavam presos na morte, não é? Então o texto na sequência vai dizer: e sabemos que já, verso 20, né? O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Então, estar em Jesus Cristo é ter entendimento. Então, se você conhecer verdadeiramente Jesus Cristo, você vai entender que a sua palavra é a verdade. Você está no que é verdadeiro. E Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é? Então, quando Ele diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, por quê? Porque o homem tem muitos ídolos. Para crer em Jesus Cristo, para dizer eu creio que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente você precisa deixar um ídolo. Automaticamente você tem que renunciar a um Senhor, o Deus desse século. Você renuncia a Ele, você fala para Ele: eu estou em Jesus, Jesus está em mim, eu não tenho nada contigo, eu te renuncio. Não é? Foi o que nós fizemos. Não é? E para ficar bem claro, né, para todos nós, vamos lá em primeiro, Evangelho de João, capítulo 1. Eu já recitei aqui uma parte dele, eu não vou ler, tá? Porque o tempo vai ficar curto. Vamos já direto no texto que a gente já conhece, verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então subentende-se que Moisés tinha graça? Não. Moisés tinha verdade? Não. Moisés tinha a lei. Jesus Cristo trouxe graça e verdade. E para ficar bem claro, o verso 18: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer, ou este o revelou. Na minha Bíblia está, este o revelou. Em algumas Bíblias está, este o fez conhecer. O tornou conhecido. O manifestou. Jesus Cristo fez o Pai ser conhecido. Isso quer dizer que ele não era conhecido. Moisés viu o Senhor lá atrás, muitas vezes. E ele mesmo disse, né? Olha, o meu servo Moisés, ele me vê, ele vê a minha aparência. Eu falo boca a boca com ele. E aqui, o Evangelho de João está dizendo para a gente, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer ou o revelou. Que coisa, que revelação maravilhosa.
Que libertação, né? Capítulo 6. Eu vou abreviar aqui um pouquinho. Vamos direto no verso 26. Esse texto aqui, ele começa a multiplicação dos pães, lá no verso 1, né? E a multiplicação dos pães, o judeu, ele só vê coisa material. E o cristão de hoje também, os judaico-cristãos. Eles só conseguem pensar que Jesus tem poder para multiplicar os bens. Não é? É só isso que o crente de hoje vê. E aqui o Senhor Jesus dá uma lição. Né? O Senhor Jesus diz para eles assim, despede eles nada, dá de comer vocês para eles. É o que o Senhor Jesus fala. Mas como, Senhor? Seria necessário quantos dinheiros para alimentar toda essa multidão? Milhares de pessoas? Nós só temos alguns pães e peixinhos, não é? Então, o Senhor Jesus os fez sentar, e o Senhor Jesus Cristo começou a pegar aquilo ali que eles tinham, que era muito pouquinho, e multiplicar. E é o que nós temos, o nosso conhecimento é muito pouquinho, é muito, muito, muito limitado. Mas o Espírito Santo, o poder de Deus em nós, pega e multiplica, e nós viramos uma fonte de água viva, não é? Que alimenta. Então o Senhor Jesus, ele fez isso com a igreja. Ele multiplicou os pães, os peixes, e o povo comeu até se fartar, se saciou ali. Ficou satisfeito, não é? E ainda sobrou. Então, é com abundância, não é, irmão Luiz? Com abundância. Então a igreja, ela recebe o poder que vem de Deus. O que nós temos é muito pouquinho, não é? E na verdade, nós sabemos que nós não temos é nada, que tudo vem dele, né? Então, aquilo que nós guardamos, o texto que a gente sela, não é? Aquilo que nós aprendemos, os textos que nós lembramos, decoramos, eles não são nada se não houver o Espírito Santo dando testemunho, falando, operando o testemunho da verdade do Espírito Santo em nós. E a sequência do texto, verso 26, vamos ler aqui. Jesus respondendo-lhes... Perdão, eu vou só explicar antes aqui, para ficar claro, senão não vai fazer sentido essa leitura. Eles começaram a procurar o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, depois de ter feito essa obra, deixou eles ali, entrou num barco, saiu. Os apóstolos entraram num outro barquinho e saíram também, não é? E a multidão não queria ficar longe, e pegou e foi atrás, não é? E eles não sabiam onde o Senhor Jesus estava, não é? Vamos ler o 25 para ficar mais claro, tá? E, achando no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes, verso 26, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, veja, estavam atrás de Jesus, queriam ver, chamavam ele de mestre, mas queriam o que a carne deles queria, satisfazer-se naquilo que a carne pedia. Vocês deveriam ter visto a obra espiritual que eu fiz, e não, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês se saciaram. Olha, trabalhem pelo que é eterno, busquem o que é espiritual, o que permanece para sempre. E em outros textos tem também, falando sobre isso, né? Então a multidão ainda não cria em Jesus Cristo. Veja, olha que interessante. As pessoas dão testemunho, porque recebi isso, porque eu recebi aquilo, e muitas vezes ainda não creram em Jesus. Esses homens aqui comeram de um pão que Jesus Cristo multiplicou. Ele ensinou algo espiritual, mas as pessoas só viram o pão, só sentiram o sabor do pão e do peixe.
mas não se alimentaram verdadeiramente daquilo que Jesus Cristo trouxe, a água viva, não é? Ele vai dizer mais para frente, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Então, nós estamos portando a palavra que é a água viva. Nós estamos como dispenseiros, usados pelo Espírito Santo, não é? Para levar a salvação ao mundo. Olha só. Trabalhai, verso 27. Não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Então ele nos dará essa comida que permanece. Ele já nos deu, tá certo? Nessa época ele ia dar, porque ele ainda não tinha consumado a obra. O Espírito Santo ainda não tinha sido enviado. Então ele estava falando que isso iria acontecer, tá certo? A qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou, não é? Verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. Então o Pai enviou o Filho. E para você cumprir, para você executar as obras de Deus, você tem que crer em Jesus Cristo, não é em Moisés. Não é em Moisés. Então veja, o Senhor Jesus está ensinando eles a trocar de Senhor. O Senhor Jesus está mostrando para eles. Vocês precisam crer no Pai, tá certo? O que o Pai ensinou, o Filho trouxe. O que o Filho está apresentando, na verdade, não é do Filho, é do Pai. É a mensagem do Pai, não é? Para vocês fazerem a vontade do Pai, vocês precisam olhar para o Filho, né? Aquele que Ele enviou. Creia no que Ele enviou. Verso 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Ou seja, esse pão aí que nós comemos, ainda que tenha sido um sinal, é um pão dos homens, é um pão de farinha de trigo, é um pão de cevada, não é? Mas os nossos pais sim viram um sinal de Deus. Os nossos pais comeram um pão do céu. Me dá um sinal maior aí, porque você está me querendo convencer de trocar de Senhor, de te seguir e fazer a vontade do seu pai, mas eu preciso ver alguma coisa. Eu preciso ser convencido disso. Não é? Verso 32, disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então o pão de Moisés era verdadeiro? Não era. Se você quiser interpretar que o pão do céu, que ele estava dizendo aqui era o maná, não era verdadeiro. E se você quiser interpretar que o pão que Moisés trouxe era a palavra que Moisés trouxe, é a lei que Moisés trouxe, que recebeu lá no Monte Sinai, que está escrito que Deus escreveu com o seu dedo nas tábuas e entregou para Moisés, o texto também está dizendo, Moisés não vos deu o pão verdadeiro, mas o meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. A lei deu vida? Como que a lei dá vida se ela é o ministério da morte? Se o trabalho dela é matar, se o trabalho dela é condenar. Quando o diabo acusa a igreja de dia e de noite, quando o diabo acusa o homem e a mulher de dia e de noite, qual é a ferramenta que ele usa para acusar? Não é a lei? Ele usa a lei para acusar. Então, como que a lei poderia dar vida, se ela é o ministério da condenação, como está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. Ministério da morte e ministério da condenação. Não tem como. Então, o evangelho,
é a palavra do Pai. E essa sim é alimento verdadeiro. Essa sim dá vida. Essa sim tem promessa de vida eterna. Essa sim tem o Espírito Santo que testifica, que dá testemunho. Tá certo? Glória a Jesus. Olha o que diz aqui. Verso 33 de novo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Verso 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ele vai dizer aqui, do verso 35 até o verso... Vamos ler, vai? Vamos ler. Eu ia resumir, mas eu vou ler agora. Ó. Verso 35. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. O Senhor Jesus está falando que vai multiplicar o pão toda hora? É isso? O Senhor Jesus está falando que é só se trazer uma migalhinha de pão que Ele vai multiplicar e você não vai ter fome? É isso? O Senhor Jesus está falando do quê? Está falando da palavra, do evangelho, do entendimento. E sabemos que somos de Deus. E que o mundo está no maligno. Não é? Ele nos deu entendimento para conhecermos o que é. E no que é verdadeiro nós, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida. Então, o alimento que o Senhor Jesus nos dá é entendimento. Entendimento. E o Espírito Santo testifica. O Senhor Jesus disse que enviaria o Espírito Santo e Ele nos faria lembrar do que Jesus ensinou e nos ensinaria todas as coisas. Então, tudo que nós aprendemos do Espírito Santo é o Evangelho. É a palavra de Jesus Cristo. Tá certo? Então, o que eu creio e o que você crê tem um testemunho do Espírito. Glória a Jesus. Vamos lá. Verso 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Comeram o pão milagroso lá, que o Senhor Jesus multiplicou, comeram. Muitos me dirão naquele dia, eu fiz isso, aquilo, outro em seu nome. Eu vi sinais, eu vi muita coisa. E o Senhor Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque está no Velho Testamento. Está no Senhor da lei. Não está comendo o pão vivo. Mas está se alimentando de uma coisa falsa. Está em Moisés. E tem que se alimentar do verdadeiro, de Jesus Cristo. Verso 37. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei. Como que o Pai dá? A palavra do Pai aponta para o Filho. Então, se alguém recebe o Evangelho diz, creia no Filho. Eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, a palavra do Pai aponta para Jesus. Você tem que ir até Jesus. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que justifica você de todo pecado. Quando o acusador vier com a lei, querendo apontar os seus erros, o sangue de Jesus está sobre a lei. O sangue de Jesus Cristo foi derramado e justifica o pecador. Pode haver acusação da lei, mas o sangue de Jesus está acima. Tá certo? Então, jamais lançarei fora. Então a pessoa vai até Cristo, vai até o Senhor Jesus com arrependimento, quebrantado, e ele reconhece, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor para chegar à salvação, eu preciso do seu sangue, da sua justificação, do seu amor, da sua palavra. Jamais o Senhor Jesus vai lançar fora. Jamais. A pessoa quebrantada diante do Senhor Jesus, ela é justificada. Ela recebe o perdão. Mas ela tem que ter sido levada pelo Evangelho, pela verdade, pela palavra do Pai. Então as pessoas procuram Jesus pelo que Ele pode dar, porque Jesus curou, porque Jesus multiplicou, porque Jesus foi em abundância. Mas o Senhor Jesus estava ensinando as coisas espirituais através das coisas materiais. Nós temos que entender isso. Olha só, verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos daqueles que me deu, eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último. Vejam, é Jesus. Crê em Jesus, aponta para Jesus, você vai para Jesus, você crê em Jesus, você vai ser ressuscitado. Veja, não tem lei, não tem Velho Testamento, não tem riqueza do mundo, não tem carnalidade, é espiritual. Por isso, verso 41, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem. Está vendo? Então, o que ele está dizendo aqui? A palavra do Pai disse que um filho se nos deu, não é? O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade, não é? Ele levará sobre si os nossos pecados. Então, o profeta profetizou, apontou para Jesus. Jesus se manifestou, mas ele creu no Pai, na palavra do Pai? Ele creu naquilo que o Pai profetizou? Naquilo que o Pai anunciou? Ele não creu. Ele não está vendo isso em Jesus. Ele não consegue ver Jesus. Ele vê um homem, filho de José, carpinteiro. Tá certo? Porque a palavra de Jesus está mandando ele abandonar a lei. Porque a palavra de Jesus está mandando ele abandonar o ídolo. Abandonar o seu Senhor. E ele não quer abandonar. Ele não quer. Então, se ele não vier até Jesus, e não se arrepender, e não se converter, ele não consegue. Não é? Olha só. Na verdade vos digo, verso 47, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O Senhor Jesus estava falando espiritualmente. Tá certo? O povo lá comeu o maná que desceu do céu lá, o físico. Mas o povo também comeu uma palavra no deserto. Comeu uma lei, mandamentos, promessas. Todos morreram. Todos morreram. E ele está dizendo isso. Agora, eu estou trazendo a verdade. Eu estou trazendo o evangelho. É isso que vocês devem comer. Esse é o alimento de vocês. Eu sou o pão da vida. Por quê? Porque Jesus é a palavra. Jesus expressa a imagem do Pai. O Senhor Jesus é o caráter do Pai. É a manifestação do Pai. É o conhecimento do Pai. Então, se você aprende só de Jesus, as escamas caem dos seus olhos. Você enxerga a verdade. Você não concorda mais com matança de criança. Você não concorda mais que um exército invade um país e mata todo mundo. E acha que é poder de Deus. Porque não é poder de Deus. Porque Deus não faria isso. Você entende que o Pai é amor, que o Pai é misericórdia, que Ele é longânimo, que Ele é cheio de graça e de verdade. Não é? Eu sou o pão vivo que desceu do céu, verso 51. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí, irmãos, olha só. Então ele diz que ele vai dar então um pão para nós comermos, que é a carne dele. Não é? Glória a Jesus. Então, disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? E Jesus, pois, lhes disse, na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós. Jesus Cristo foi morto, a sua carne foi pregada no madeiro. Tá certo? Então, o Senhor Jesus Cristo, o homem, foi pregado no madeiro, o seu sangue foi derramado.
E ele diz, vocês têm que comer a minha carne. O Senhor Jesus não está falando da carne dele, irmãos. O Senhor Jesus está falando que ele é a palavra. Naquele momento ele era carne, mas ele é a palavra. O Senhor Jesus é a palavra e nós temos que nos alimentar de Jesus Cristo. E beber o seu sangue, não é? Para ter vida em nós mesmos. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu? O Senhor Jesus estava falando de algo que ele iria implementar, que era a ceia. Então ele está dizendo aqui da sua palavra, ele está dizendo também do seu sangue derramado, que traria justificação, mas ele também está ensinando sobre a ceia. Ele também está ensinando que ele iria implementar, porque nesse momento ele ainda não tinha feito isso. Ele fez na última Páscoa, não é? Na última Páscoa, ele não falou comemorem a Páscoa. Ele falou, não, vocês devem fazer isso aqui, todas as vezes que comerdes e beberdes, não é? Quem que deu testemunho disso? O Espírito Santo. Para quem? Para Paulo, depois. Como ele diz lá nós vamos ler domingo, né? Também o que eu recebi do Senhor, né, na noite que foi traído, isso eu vos ensinei. Né, que ele, tendo partido o pão, disse, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que comerdes e beberdes, em memória de mim. E esse cálice aqui, ó, é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. E vocês devem partilhar esse cálice aqui da mesma forma. Todas as vezes comerdes e beberdes. Então o sangue de Jesus justifica a nós. A sua carne nos dá entendimento. E ele diz, verso 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu... Precisamos permanecer em Jesus, comendo sua carne e bebendo o seu sangue. A igreja deve permanecer cumprindo com esse mandamento de Jesus. O Senhor Jesus mandou. Se ele não tivesse mandado, o apóstolo Paulo não estaria ensinando a igreja de Corinto a fazer corretamente. Tá certo, irmãos? Esse é um testemunho para nós, de que isso aqui não foi somente um dia, um entendimento qualquer, que a gente entendeu errado. Não, isso aqui é verdadeiro. Devemos permanecer nele e ele em nós. Devemos permanecer se alimentando dele, sendo justificados por ele, no seu corpo, no seu sangue. Glória a Jesus. Verso 57. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá? Irmãos, está muito claro isso aqui, está muito claro. Não é maná, alimento físico, não. É a palavra, é o entendimento, é a conversão, é a mudança, não é? Glória a Jesus. E aí, eles se escandalizam. Duro esse discurso. Quem pode suportar? E muitos discípulos já não o seguiam mais. Começaram a ir embora. Por quê? Porque o Senhor Jesus ficou claro, eles precisavam fazer algo que era contrário à sua lei. Eles precisavam deixar algo dentro deles que estava preso, que estava ali marcado dentro deles, tinha que sair para poder entrar Jesus. Todos eles entenderam? O apóstolo Pedro disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu prometeu vida eterna. Só o Senhor prometeu vida eterna. Não tem uma palavra que eu ouvi na minha vida que me falou de uma esperança dessa. Eu vou ficar com o Senhor. Eu não tenho para onde ir. Só o Senhor que tem. Nós não temos para onde ir. Ficaremos com o Senhor. Não é? E ele diz na sequência, ó, verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente.
Glória a Jesus. Então, irmãos, veja, eles entenderam, ele é o Cristo. Isso eu entendi. Para mim isso é suficiente. Se ele é o Filho de Deus, logo o que ele me ensina é verdadeiro. Logo o que ele me fala é verdadeiro. Eu preciso entender melhor esse negócio aí de comer sua carne. Me ensina, não é? Então, permanecendo com Jesus, as escamas vão caindo. E a conversão, a liberdade chega à nossa vida. Amém? Glória a Jesus. Então, irmãos, o testemunho da verdade, né? O testemunho da verdade é a palavra de hoje. 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, né? Glória a Jesus. E hoje nós temos tudo isso, o Espírito Santo que habita em nós, a sua palavra que está nos alimentando hoje, não é? E o sangue de Jesus que está vivo e nos justifica de todo pecado. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé e agradecer o nosso Senhor Jesus. O irmão Luiz